Olá, participantes do curso Capacitação em Geotecnologias da UFABC, oferta 2020. Esse vídeo é para introduzir ao conceito da semana relacionada ao tópico Consulta a Banco de Dados Espaciais. Nessa semana, nós teremos duas atividades para vocês entregarem, uma relacionada à consulta por atributos e a outra por consulta espacial. As duas precisam ser entregues juntas pela ferramenta avaliação, né? Então, realizar o envio de vocês como essa tarefa, como um arquivo único, nem que vocês façam essa entrega como um arquivo compactado, ou juntem o material em um único arquivo .doc. Para esse tema, a gente produziu esse vídeo, mas para dar um panorama do que seriam essa questão das consultas espaciais, as consultas por atributos que SIGs eles permitem realizar. Lembrando que na semana anterior foi abordada a questão de dados vetoriais, né? E que o Felipe, na aula sobre SIG, comentou sobre as feições pontuais, linhas e polígonos. Então, a mais fácil delas sendo o ponto, que ela é representada por duas coordenadas, e depois, quando a gente começa a construir linhas ligando esses pontos, que tem as coordenadas geográficas e a questão da área do polígono, que é no mínimo 3 pontos, na informação espacial de 3 pontos que se ligam. Diante disso, e trabalhando os dados vetoriais, nós temos o quê? A possibilidade de cada feição estar relacionada, né? E na verdade ela está, e é isso que diferencia um SIG de um software de desenho automatizado, né? Os CADs, é exatamente isso, essa possibilidade das feições, sejam elas pontos, linhas ou polígonos, estarem relacionadas a um banco de dados. No QGIS, a gente vai gerenciar esse banco de dados como uma tabela de atributos, que ela vai ter N colunas e o número de linhas relacionados ao nosso número de feições que a gente vê no mapa. Que de uma forma simplificada está no QGIS, aquele arquivo que foi trabalhado na semana anterior, nas semanas anteriores, né, principalmente naquela de layout de impressão, que a gente tem as unidades de conservação do Mosaico, Jureia e Itatins. A gente pode selecionar uma feição, e a gente seleciona a feição, então no caso a reserva de desenvolvimento sustentável do despleiado. Então nessa tabela de atributos tem o nome, na categoria dele, o nome da unidade, a área em hectare, qual que é a vegetação predominante, a lei que implementa, né, que dispõe sobre essa unidade, qual que é o grupo dela, se é proteção integral ou uso sustentável, e um identificador. Então, é comum, muito comum, e é mais prático utilizar uma sequência numérica do que caractere. Por exemplo, a reserva de desenvolvimento sustentável do despraiado, se eu escrever o sustentável com acento agudo, o software, na hora que for fazer uma consulta, uma união de tabelas, ele não vai reconhecer, ele tem que ser escrito exatamente igual. Por isso, se a gente pegar a tabela de atributos dos setores censitários, ou mesmo dos municípios, e até uma forma mais simplificada dos estados brasileiros, a gente vai verificar que cada estado, cada município, cada setor censitário tem o seu código. Cada município, cada estado, cada escala, né, cada nível hierárquico que a gente estuda vai ter um código distinto, uma sequência numérica de, por exemplo, do estado, são dois números e assim por diante. Então, é uma forma de codificação, assim como as cartas topográficas têm a sua codificação. Assim como é muito mais fácil recuperar os nossos dados pessoais numa base de dados do comércio usando o CPF, e não é à toa que eles pedem o nosso CPF, do que o nome inteiro. Por exemplo, eu posso, se eu for colocar num banco de dados, o CPF, ainda mais o CPF, que os 2 últimos dígitos, eles são verificadores. Então, automaticamente o sistema vai saber se está errado ou não, se teve um problema de digitação. Isso também é muito comum.
Tudo isso para dizer o seguinte, por exemplo, se eu construir um banco de dados que a minha chave primária, quer dizer, aquele código, aquele termo que vai linkar com outras tabelas, significa o quê? Olha, eu tenho essa informação aqui das unidades de conservação do mosaico Juré e Tatins, e eu tenho, digamos que a minha chave primária é esse FID. Geralmente, a coluna, o geocampo ID é a chave primária, né? Mas tem casos que não. Por exemplo, se a gente pegar os dados dos setores censitários, não vai ser, a chave primária não vai ser a primeira coluna ou a última. Então a gente sempre tem que ter essa percepção. Então, se eu colocasse como chave primária o nome da unidade, que é o caso aqui, por exemplo, Parque Estadual do Prelado, eu tenho P ponto, espaço E ponto, espaço do, espaço Prelado. E com maiúscula em cada inicial da palavra. Se eu coloco PE espraiado, eu vou criar um novo campo, não vou conseguir fazer essa ligação. Por isso que o valor numérico, o caractere, né, ao invés de ser caractere e sim números, ele é muito melhor para se usar como chave primária. Chave primária é essa que vai fazer a ligação. Quando vocês forem fazer atividades relacionadas ao setores censitários ou até mesmo nos estados, vocês vão verificar isso. Se, por exemplo, eu for ter no banco de dados inserir o meu nome como chave primária, eu tenho casos de sites que eu me cadastro que eu coloco Ângela Fuchita, outros eu vou colocar Ângela T. Fuchita, outros Ângela T. Fuchita. Então, essas variações do meu próprio nome dificultam consultar esses dados. Lembra que o Felipe falou, olha, um SIG ele vai ser eficiente, ele tem que ser eficiente e eficaz, então eu tenho que ter uma resposta rápida e certa, assertiva. Para isso, tanto na hora de criar os dados, manipular, armazenar, e tudo isso faz muita diferença. Por exemplo, se eu uso códigos, então se estados são dois números, eu não vou construir um banco de dados falando que ali vai ter 10 algarismos, e sim 2. Então eu já estou diminuindo a memória que vai ser alocada para guardar esses dados. E isso faz também diferença na hora de resgatar esses dados. Então esse banco de dados que poderia ter só dois dígitos, eu informo que tem 10, eu vou levar a ter muita memória. Mas são só 20 e tantos estados. Sim, mas se eu for pensar nos setores censitários, que são milhares, isso vai fazer com que o processo de análise fique muito mais demorado. Então a gente tem que tomar esse cuidado na organização da nossa tabela de atributos. Isso é fundamental. Outra questão importante, né, estava mostrando isso, que hoje o vetor é quem vai ter interligado um banco de dados, né, uma tabela de atributos, e a gente pode fazer esse resgate e pôr informação. Sem vocês perceberem, vocês já fizeram isso. Então, quando foi feito o layout de mapas e foi solicitado que vocês fizessem aquela classificação por categoria de unidade de conservação, vocês já estavam fazendo esse resgate da informação que tinha na tabela de atributos. Porque se vocês pegassem a informação diária, então se eu fosse criar um mapa em que eu quero expressar a área, né, além da visualização, mas em cores, eu também posso. Que é muito comum, e vocês estão vendo hoje na mídia, os mapas sendo feitos com uma tabela de atributos. Eu tenho a tabela de atributo, por exemplo, de casos da Covid por município. Então, a gente pode baixar esses dados lá na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e fazer esse mapa do acumulado para o Estado de São Paulo, que é um ótimo exercício. E isso é possível no vetor. Tá? Então, hoje, a gente fala da tabela de atributos do banco de dados espaciais, automaticamente a gente tem que relacionar com dados vetoriais, certo? Então, vamos passar agora para alguns exercícios, alguns exemplos no QGIS. Eu vou abrir a tabela de atributos do municípios. Né? Então, ao abrir essa tabela de atributos, vejam aquilo que eu comentei com vocês. Olha, cada município tem o seu código. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com alguns municípios
digamos que sejam aqueles que estão aqui no mosaico da Jureia Itatins, eu posso simplesmente criar um banco de dados utilizando esse código de municípios, tá? E então eu vou adicionando as informações que eu quero. Digamos que eu fosse trabalhar com os casos de Covid do estado de São Paulo. Se a base de dados me traz esses códigos, é só eu fazer uma junção de tabelas que eu tenho essa informação, tá? Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter. Ao invés de colocar o nome dos municípios, por exemplo, Boa Esperança do Sul, no caso, estar com cedilha e no outro escrever sem. E daí eu não vou conseguir resgatar e analisar de forma correta os meus dados. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. A gente tem uma prática que é a seguinte: quando a gente trabalha com bancos de dados e linguagens de programação, a gente evita ao máximo usar acentos e sinalizações como cedilha, essas coisas, para não truncar o banco de dados. Só para também, de novo, mostrar para vocês aqui a questão daquilo que eu comentei com vocês do código por estado. Veja que cada número refere-se a um estado. Esse FID, ela é uma chave, a gente chama de campo obrigatório. Então, cada vez que a gente vai abrir um novo campo, um novo arquivo, uma nova feição no mapa, o SIG automaticamente vai criar. Então, o FID não é o melhor chave primária para se usar. Então, geralmente, no SIG, a gente vai criar alguma coluna, ou já existe uma coluna que a gente possa fazer essa análise. E também essa junção de tabelas para que o nosso banco de dados fique mais completo. Assim, essa base do que é o banco de dados, ela é importante para vocês entenderem as consultas que vão ser feitas. Então, uma das consultas, que é a consulta à tabela de atributos, por exemplo, eu tenho a camada unidade de conservação, que é essa que vocês estão vendo. Então, o exercício é exatamente esse. Olha, a gente tem várias informações aqui que estão nessa base de dados. Então, digamos que eu queira fazer um resgate da área da minha feição, né? Então, qual que é a área que tem cada uma dessas unidades? Então, digamos que a gente vai usar esse campo, né, de área, cálculo de área, faz uma consulta da tabela de atributos. Então, esse é uma das atividades que vocês vão fazer. A outra é o que a gente chama de consulta espacial. Por exemplo, e sempre que a gente for fazer alguma consulta ao banco de dados, a gente tem que ter muito claro qual é o nosso objetivo, qual que é a pergunta, né? Não adianta a gente fazer uma consulta sem ter estruturado qual é a pergunta. Então, por exemplo, uma pergunta: quais os municípios que o mosaico de unidade de conservação Jureia Itatins abrange, ou que o mosaico está inserido? Tem o exercício, a segunda atividade dessa semana faz referência a esse tipo de pergunta. Então, façam essas duas atividades para começar a trabalhar com o banco de dados geográficos, com a tabela de atributos, que faz referência ao que a gente chama de banco de dados geográficos. São duas atividades simples, né? Elas são simples não, mas são básicas para poder começar a entender como que funciona a tabela de atributos. Lembrando que o nosso curso, ele é um curso básico, que a gente está trazendo exercícios chaves para vocês começarem a ter contato. Outra questão importante: surgiram dúvidas. Postem as dúvidas no fórum de dúvidas. E essas dúvidas não precisam ser necessariamente e exclusivamente sobre as atividades. É ideal que vocês postem nos fóruns da semana as dúvidas relacionadas a esse conteúdo, mas não necessariamente precisa ser somente das atividades. Bons estudos a todas e todos, e comuniquem-se conosco. A partir de qualquer dúvida que vocês tenham, façam essas comunicações via fórum. Podem enviar mensagens para mim relacionadas a qualquer aspecto que não sejam as dúvidas, porque as dúvidas, elas são respondidas mais rapidamente pelas nossas monitoras e monitores. Obrigada por toda a atenção até agora. Bons estudos!